de função trigonométrica. Muito boa essa, viu? Questão do Enem de 2018. Nosso material coletânea Enem, a questão número 27. Diz o seguinte: em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F a função que descreve a altura desse ponto A em relação ao solo, em função do ângulo T. Bom, olha só, meu amigo, ele está contextualizando uma roda gigante, mas ele está dizendo que essa roda gigante vai rotacionar no sentido anti-horário e que T é o ângulo que tu vai fazer no sentido anti-horário, ou seja, exatamente como a circunferência trigonométrica, onde o ponto A seria o ângulo de 0 graus. E na medida que tu vai fazendo o ângulo no sentido anti-horário, tu vai tendo os ângulos do primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Bom, ainda ele fala que a função f vai ser a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo. Olha só, o ponto A, nesse momento, ele está numa determinada altura em relação ao solo. E na medida que tu vai tendo ângulos, né, tu vai tendo ângulos T, tu vai aumentando a altura desse ponto A. Porque quando o ângulo for 90 graus, o ponto A, a cabine A, vai estar aqui em cima, com uma altura em relação ao solo maior do que na posição inicial. Depois a roda continua girando e aí a cabine vai estar aqui, nos 180 graus, com a mesma altura que no ponto inicial, mais 90 graus, e a cabine vai estar na menor altura em relação ao solo, que seria o ângulo de 270 graus. Completando uma oscilação, ela volta na mesma altura. E olha, ele diz, após 2 voltas completas, a função f, que descreve esta altura, tem o seguinte gráfico. Bom, analisando esse gráfico, ele pede que tu diga qual é a função que descreve essa altura. Cara, essa função vai ser exatamente desse gráfico que nós temos aqui. E aí, a gente percebe que ela dá 2 voltas em 4π. Então, quer dizer que uma volta, ela leva 2π. Ou seja, o período dessa tua função trigonométrica é 2π. Então, não haverá nenhum número que altera o período. O período original dessa função é 2π. E nós temos que agora saber distinguir se a função é seno ou se a função é cosseno. E como é que nós vamos fazer essa distinção? É só tu ver onde que o gráfico começa. Se o gráfico começar no eixo de simetria, é uma função seno. Mas se o gráfico começasse no valor máximo ou no valor mínimo, então seria uma função cosseno. Como esse nosso gráfico começa no eixo de simetria, é uma função seno, beleza? Então a forma geral dela é y igual a mais b vezes seno de c vezes o x mais d. Bom, mas como eu já comentei, o período dessa função é 2π. Então, não haverá nenhum número que interfira dentro do parênteses o x. Tá? O c, ele tem que ser 1.
porque não há alteração no período. O período é 2π. E o D é aquele coeficiente que desloca para a direita ou para a esquerda. Mas como não houve deslocamento, o D é 0, ok? Então, só nos resta descobrir quem são os coeficientes A e B. E aí vamos lembrar que o coeficiente A, ele é o deslocamento vertical, para cima ou para baixo. Vamos lembrar que, originalmente, a função seno tinha o eixo de simetria lá na linha do x. Só que aqui, nesse caso, o gráfico subiu até a linha do 88, que é onde está o eixo de simetria. Então, quer dizer que o deslocamento vertical foram 88 unidades para cima. Então, o coeficiente A tem que ser o número 88. Já o coeficiente B, ele é a amplitude da tua onda. E a amplitude é a distância do eixo de simetria até o valor máximo, que nesse caso é 80. Ou também seria a distância do eixo de simetria até o valor mínimo. Essa distância também será 80, né? Então, se a amplitude da onda é 80, então o valor do coeficiente B é 80. E assim, nós definimos, então, a lei da função que descreve esse gráfico que vocês têm aí. E esse gabarito encontra-se na alternativa A. Beleza? Lembra, cara, para a prova do Enem, tu tem que dominar função seno e função cosseno. São essas que aparecem no vestibular. Esquece, né, a função tangente, cotangente, secante e cossecante. Para a prova do Enem, sobre função, é função seno ou função cosseno. E tu tem que saber distinguir elas, né? Seno sempre começa no eixo de simetria. Ou ela começa subindo, ou ela começa descendo, ok? Depende do coeficiente B. Se for positivo, ela começa subindo. Se for negativo o coeficiente B, então ela vai começar descendo. É como se o gráfico, em vez de começar subindo, ele começasse descendo primeiro, tá? E a função cosseno começa no valor máximo já, ou no valor mínimo, se o B for um número negativo. Beleza? Bom, temos tempo ainda, temos... Opa, vai até as 11, né? Então, beleza, dá pra fazer mais coisas. Ótimo. Vamos ver agora uma função cosseno, tá legal? Também do nosso material coletâneo Enem. Essa tinha sido a questão 27. Vamos agora à questão número 29, do coletâneo Enem. É outra de função trigonométrica do Enem de 2017. Só que nesse caso, ela não trouxe gráfico. E um detalhe, tá, meu amigo? O valor do x geralmente é tempo, ok? Tu já sabe disso, né? No teu eixo das abscissas, provavelmente seja alguma unidade temporal. Ou tu vai ter segundos, ou minutos, horas, dias, meses, anos, biênios, trimestre, enfim, tempo, né? Vamos à questão. Cara, essa questão, tu vai precisar de um conceito lá da física, de um fenômeno ondulatório da física, tá? E, cara, essa questão é perfeita, é a cara do Enem. Ela é multidisciplinar. Ela exige mais do que uma disciplina, mais do que um conteúdo para te poder resolver ela, cara. Isso é muito boa questão mesmo, viu? E ela abre a maneira de tu pensar, de tu interpretar a questão cosseno, né, a trigonométrica. Vamos a ela. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T igual a A mais B, que multiplica cosseno de K vezes T.
em que A, B e K são constantes reais positivas. Beleza? Beleza. O A é aquele nosso deslocamento vertical, né? É o eixo de simetria, certo? O B é a amplitude. Sempre vai ser isso, cara. O A é o deslocamento para cima ou para baixo. E com esse deslocamento para cima ou para baixo, ele está levando consigo o eixo de simetria, tá? E olha, o eixo de simetria sempre vai estar bem no meio entre o valor mínimo e o valor máximo da tua função. Claro, né? Senão não haveria simetria. Tá? O eixo de simetria sempre está no meio entre o valor mínimo e o valor máximo da tua função, tá? Da tua imagem, vamos dizer assim, ok? E o B, né, aquele número que multiplica o cosseno, é a amplitude, né? É a distância desse eixo de simetria até o valor máximo, até a crista da onda, ou a distância do eixo até o valor mínimo, que tem que ser a mesma distância, né, até o máximo, né, a distância até o vale ou depressão. É o ponto mínimo lá da onda, no caso, ok? Bom, e T representa a variável tempo, medida em segundo, ok? Bom, continuando. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, tá? Entre duas sucessivas cristas da onda, beleza? Dois pontos máximos. Ou poderia ser também entre dois pontos mínimos. Tá? Um batimento é o intervalo de tempo entre. No caso, é o período, né? É o tempo que representa, é o intervalo de tempo que representa esses dois pontos máximos, ou dois pontos mínimos, né? É o teu intervalo de tempo, é o teu período, ok? O batimento. Bom, ao analisar o caso específico, o cientista obteve os dados. A pressão mínima foi 78 e a pressão máxima foi 120. Cara, quem afere a pressão é aquela função P de T. Para modelar a pressão arterial é essa função aqui. E olha só, lembra que o intervalo de tempo era de um batimento cardíaco, era o intervalo de tempo das duas pressões máximas, era o nosso período, né? Aqui nós temos o número de batimentos cardíacos por minuto. Nós temos aqui a frequência de batimentos cardíacos. O número de batimentos cardíacos por minuto são 90 por minuto. Isso é uma frequência. Então, o que nós temos de frequência, nós vamos ter que encontrar o período dessa nossa onda. E vamos lembrar desse conceito lá da física, que período é o inverso da frequência, ou frequência inverso do período. Lá na ondulatória você tem esses dados, né? Esses conceitos, melhor dizendo. E o que a questão está te pedindo é, novamente, qual é a lei da função que representa essa variação da pressão que o cientista obteve. Primeiro, vamos determinar o A e o B, que tem a ver com eixo de simetria e amplitude, certo? Que tem a ver com os valores mínimos e valores máximos. O K vai ser aquele número que altera o período. E nós só vamos descobrir o K analisando essa frequência, tá? Que aí nós vamos encontrar o período e com o período conhecido, aí sim nós vamos determinar o valor do K, ok? Bom, primeiro vamos então determinar A e B. Olha só, o valor mínimo é 78 e o valor máximo é 120. Quer dizer que a tua imagem dessa função é o intervalo do 78 até o 120. Aí eu te pergunto, A
é exatamente o eixo de simetria que tem que estar no meio entre o valor mínimo e o valor máximo. Então, para determinar o valor do coeficiente A, basta fazer a média entre o valor mínimo e o valor máximo. Fazer a média entre 78 e 120 é somar e dividir por 2. A soma dá 198 e 198 por 2 é 99. Quer dizer que quem está bem no meio entre o valor mínimo e o valor máximo é o 99, que é o eixo de simetria. Agora, para determinar o B, que é a amplitude, basta tu ver qual é a distância do eixo de simetria, que está no 99, até o valor máximo, que é o 120. Ou a distância do eixo até o valor mínimo, tanto faz. A distância do 99 até o valor máximo, essa distância é 21 unidades, né? É só tu fazer 120 menos 99. Ou a distância do eixo de simetria até o valor mínimo. E aí 99 menos 78 também vai dar 21. Então, a amplitude é 21. Ou seja, A é 99 e B é 21. Certo? Com isso, tu vai ter a tua imagem 21 acima do 99, que vai até 120, e 21 abaixo do 99, que vai descer até o 78. Ok? Muito bem. Agora vamos em busca do valor do K. E para isso, precisaremos do período. Só que nós não temos o período dado aqui. O que nós temos é a frequência. O número de batimentos por minuto é 90. 90 por minuto. Só que isso é a frequência aqui dos teus batimentos. Só que não pode ser uma frequência por minuto, pois o tempo que tu está usando deve ser dado em segundos. Então, em vez de 1 minuto, 90 batimentos por 1 minuto é 90 batimentos por 60 segundos, certo? E aí, cancela 0 com 0, 9 com 6, dá para cancelar por 3, e aí a tua frequência é 3 sobre 2. São 3 batimentos a cada 2 segundos. Essa é a frequência. 3 batimentos a cada 2 segundos. Se a frequência é 3 sobre 2, vamos lembrar lá da física que o período é o inverso da frequência, certo? Isso é uma definição lá da ondulatória da física. E se a frequência é 3 sobre 2, então o período é 2 sobre 3. Se o período é 2 sobre 3, como é que tu calcula período da função trigonométrica? É 2π sobre aquele coeficiente k, né? Então, se o período é 2/3, então 2/3 é igual a 2π sobre k. Cancela o 2 e aí k é igual a 3π. Então, o teu coeficiente k, o número que aparecer multiplicando a tua variável independente, que no caso é o tempo, o número que vai estar multiplicando ele é 3π. É um número, certo? Então, a tua função é 99 mais 21, que multiplica 3π vezes t. Com esse coeficiente 3π, como é que tu ia dizer o período mesmo? Ah, o período é 2π sobre esse número, não é? Então, 2π sobre 3π vai dar 2 sobre 3. O período 2 sobre 3. E aí a frequência é 3 sobre 2. Tudo de acordo com os dados que apareceram na tabela. Então, a nossa função encontra-se na letra A. Ok? Gabarito, letra A. Maravilha, hein? Boa, né? Eu tenho ainda 6 minutinhos, né? Vou fazer mais uma, então, de análise combinatória agora. Cara, essa daqui